Trabalhador, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho, iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, na pessoa do presidente vereador Salmito Filho. Fujo da arrogância e procuro ser humilde, acredito no meu nome e no meu potencial. Vou me dedicar, vou falar para minha gente, quero mudar o mundo, ao menos o segundo. Meus amigos, estamos aqui no programa Educação e Trabalho e nós vamos conversar hoje com uma das pessoas mais importantes na nossa área de educação, é um coordenador de curso. E hoje nós estamos dando início a uma etapa que é desvendar profissões. Eu gostaria de conversar com nossos ouvintes, sempre que possível, trazer um profissional de uma área, né? Para que esse profissional possa conversar com os estudantes, principalmente, na escolha da sua profissão. Semana passada, na verdade, na atrasada, porque as passadas nós tivemos um problema técnico, não trouxemos o nosso coach André Naberese, nós conversamos com o André sobre como escolher uma profissão, né? E hoje nós estamos desvendando com o professor Sérgio Nogueira, que está aqui nos estúdios, nós vamos desvendar a profissão de engenheiro. Professor Sérgio, boa tarde. Boa tarde, professor Tauser. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E a gente vai conversar, sim, sobre a profissão de engenheiro, essa profissão que é tão bela, tão importante e que precisa de uma formação muito séria, muito profunda, muito responsável. A gente vai aqui conversar sobre a importância do engenheiro, esse profissional. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, existem mais de 52 tipos diferentes de engenharia. Pois é, eu queria realmente conversar com você também sobre isso. Era uma das minhas perguntas, né? Mas se você quiser começar por ela, não tem problema. Eu queria lhe perguntar, né, acho que por início, o que é que significa a palavra engenharia, o que é a profissão engenheiro? Bom, se você for assim pela etimologia, né, engenharia vem do latim ingênio, que significa engenho, né, que significa também a questão de você trabalhar com máquinas e equipamentos. Inclusive isso derivou para o inglês engine, né, e a palavra no inglês é engineer, que vem de engine, que quer dizer máquina. Então, os primeiros engenheiros da antiguidade foram pessoas que trabalhavam com máquinas, as máquinas primitivas, as rampas, as roldanas, as cordas, as alavancas, que essas máquinas, inclusive, foram utilizadas na construção das pirâmides, por exemplo, as primeiras construções, as grandes construções humanas, né? Então, desde aí, o engenheiro é aquela pessoa que trabalha com construção com máquinas e equipamentos. Agora, a engenharia, ela deu realmente um grande salto na Revolução Industrial na Inglaterra, né, no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, onde teve os inventos das grandes máquinas, como por exemplo a máquina a vapor, né, que derivou aí a locomotiva, que derivou o tear, né, a vapor, que revolucionou a indústria. E os engenheiros eram pessoas justamente que trabalhavam com essa parte mecânica, tá, com essa parte do desenvolvimento fabril, industrial. E por conta desse desenvolvimento industrial, as pessoas migraram do campo para as cidades, né? Houve aquele fenômeno da urbanização que se caracterizou muito grandemente, muito fortemente na Europa, em meados do século XIX, e por conta dessa urbanização houve uma necessidade muito grande de construção de edificações, tanto para as fábricas como para as pessoas morarem, já que elas estavam abandonando o campo e indo morar na cidade. E aí entrou a construção civil, né? A construção civil entrou mais pesadamente para poder trabalhar em cima da construção de moradias para as pessoas. Aqui no Brasil, a engenharia começou, certo? No século XVIII também, com a criação da Escola Militar de Engenharia, a Academia Real Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, por conta da coroa portuguesa. No Brasil, a engenharia primeira que se desenvolveu foi a engenharia militar. Tanto que o Brasil, você vê, a maioria das cidades litorâneas tem um forte. Aqui nós temos o Forte Nossa Senhora da Assunção, né, que era o Forte Sonnenborg, nós temos o Forte do Reis Magos, em Recife, nós temos o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá? Então, a maioria das cidades litorâneas tiveram fortes, e esses fortes foram construídos por engenheiros militares.
Aí depois é que veio a engenharia, a construção civil também aqui no Brasil. Maravilha! Vocês podem ver então a competência do homem que, além de falar de engenharia, nos deu agora uma aula de engenharia. E como vocês podem ver, a engenharia vem passando aí de geração em geração há séculos, desde as pirâmides até hoje. Então a importância, né, dessa profissão, dessa linda profissão. Então, meus amigos, vocês já viram que o nosso programa de hoje vai ser tão belo quanto todos os outros, né? Então, se você quer participar do nosso programa e fazer aqui pergunta ao professor Sérgio Nogueira, o nosso WhatsApp 8775-6622. 8775-6622. Participe conosco, venha brilhantar cada vez mais o nosso programa. Converse com o vizinho, chame ele para ouvir o nosso programa. Chame aí seus filhos, seus sobrinhos que querem escolher melhor a sua profissão. Venha ouvir o professor Sérgio Nogueira desvendar a profissão de engenharia. Professor Sérgio, quero só avisar que o professor Sérgio é coordenador do curso de engenharia da Estácio, não é isso, professor? Exatamente, do Centro Universitário Estácio do Ceará. Eu sou coordenador dos cursos de engenharia civil e engenharia de produção. Esses dois cursos, eles estão instalados na unidade do centro da cidade, antiga Faculdade Marista e antigo Colégio Cearense. Que, aliás, eu até faço um comentário, é uma honra ser coordenador naquela instalação, que é um colégio extremamente tradicional, um prédio centenário e que abriga justamente, parece que foi assim, o destino conspirou a favor do curso de engenharia. Um prédio maravilhoso daquele abriga a escola de engenharia, como também a escola de arquitetura. Que maravilha. Então, meus amigos, vamos aí participar do nosso programa 8775-6622. Professor Sérgio, quais as engenharias que nós temos hoje? Bom, como eu lhe falei, são 52 tipos de engenharia. Eu estaria mentindo para você se eu soubesse todas elas de cor. Mas a gente pode dizer hoje que as engenharias se dividem em grandes áreas. Por exemplo, nós temos a parte de construção, onde que nós temos a engenharia civil, certo? Que trabalha com a parte de engenharia de obras de artes especiais, por exemplo, as construções pesadas. Nós temos a parte de construção civil, nós temos também a parte de engenharia militar, também que trabalha nessa área. Nós temos também toda a parte da parte de engenharia elétrica, as engenharias elétricas, né? Onde eu tenho um engenheiro eletricista, eu tenho o engenheiro de sistemas, eu tenho o engenheiro de telecomunicações. Eu também tenho uma grande parte da engenharia, que é a parte de engenharia mecânica, onde eu tenho um engenheiro mecânico, eu tenho um engenheiro metalúrgico, eu tenho um engenheiro que é voltado para a parte de metais e trabalha em cima também na área de fabricação de equipamentos nessa área mecânica. Nós temos também a engenharia de produção, que trabalha com toda a parte industrial, certo? Nós temos a parte de controle e gestão da produção. Nós também temos a engenharia mecatrônica, nós também temos a engenharia florestal, nós temos a engenharia ambiental, nós temos a engenharia industrial, bem lembrado. Nós temos a engenharia química, que trabalha com toda a parte de derivados químicos. Nós temos a engenharia bioquímica, muito recente, que trabalha hoje fortemente com a parte de geração de energia através de biodigestores, de geradores de energia através de energia química também. Também trabalha muito forte com a área de polímeros. Nós temos também a parte de engenharia de sistemas, que trabalha com a parte de tecnologia da informação. Aliás, é um campo muito próximo da engenharia. Muitos engenheiros na década de 80 migraram para essa área de sistemas. Eu também trabalhei muito tempo nessa área de tecnologia, na área de TI, fui gerente de sistemas, e é uma área muito próxima, porque o engenheiro tem essa capacidade do raciocínio lógico. Nós também temos a engenharia de alimentos, que é uma engenharia muito importante também. Ela não é exatamente uma engenharia, não confundir engenharia de alimentos com a parte de nutrição. O engenheiro de alimentos, ele trabalha nessa parte de fabricação de processos fabris em cima de alimentos, a parte de industrialização de alimentos. Então são muitas áreas, são áreas bastante distintas, bastante diversas, mas que têm como pano de fundo a engenharia. E o engenheiro tem um perfil muito específico como profissional. Já emendando, falando sobre o perfil do engenheiro, o que você precisa para ser engenheiro, a gente já pode começar a conversar sobre isso. E você, para ser um engenheiro, quais são os requisitos que uma pessoa tem que ter?
Muito bem, a primeira coisa o engenheiro precisa muito ser uma pessoa focada, uma pessoa que goste de pesquisar, porque o engenheiro é, antes de tudo, um grande pesquisador. Muitas vezes as pessoas pensam que o engenheiro é aquela pessoa que fica numa obra cuidando da construção civil. Não, é apenas uma das áreas. O engenheiro, ele é, antes de tudo, um pesquisador e um buscador de soluções. O grande papel do engenheiro é trabalhar para a infraestrutura da sociedade, através de pesquisas de novos materiais, novos processos de fabricação, de desenvolvimento, de projetos, novos materiais, novos equipamentos. Então, o engenheiro é, antes de tudo, um grande pesquisador e um grande cientista. Mas, doutor Sérgio, sempre se ouviu falar de que a engenharia, e aquela pessoa diz assim, eu não quero fazer engenharia não, que é muita matemática, né? Isso procede, professor Sérgio Nogueira? Bom, sim, procede, porque realmente o fundamento do engenheiro é o cálculo, certo? É a matemática. Mas erroneamente se coloca que a matemática, que o cálculo é difícil. Na verdade, eu vou remeter ao nosso ensino básico, ao nosso ensino fundamental. Quando a gente é criança, alguém chega para a gente e diz: matemática é muito difícil. Ora, eu me permito discordar, certo? Você pode dizer: nem todo mundo gosta de matemática. Tudo bem, gostar de matemática é uma coisa. Como gostar de português, gostar de história, geografia, qualquer área do conhecimento humano, você se identifica. Agora, você dizer que a matemática é difícil, na verdade, o que acontece é que colocam esse mito na cabeça da gente quando a gente é criança. A matemática, na verdade, é treino. Nós estamos agora nas vésperas de Olimpíadas. A gente vê que os grandes atletas não estão lá à toa. Para eles chegarem lá, eles tiveram que treinar e treinar muito. Então, a matemática é treino. Quanto mais exercícios você faz, mais fácil e mais clara e mais tranquila a matemática fica para você. Agora, o engenheiro, ele tem uma base de cálculo muito grande, mas se você pensa que a engenharia se restringe ao cálculo, você está muito enganado. Na verdade, é uma das áreas que a gente precisa conhecer, mas as competências do engenheiro vão muito mais além. Por exemplo, o engenheiro hoje ele precisa também ser uma pessoa que saiba muito bem se relacionar com as outras pessoas. Hoje, na verdade, ele lida o dia a dia, né, da construção com pessoas, né? Pronto, perfeitamente. Eu diria não só na construção. Na construção, isso. Eu me remeti aí ao engenheiro civil, né? Pronto. Por exemplo, na engenharia civil, realmente nós estamos numa construção, podemos trabalhar dentro de uma obra e nós vamos ter diversas pessoas sob nossa responsabilidade. Nós vamos ter os pedreiros, os carpinteiros, os bombeiros hidráulicos, os eletricistas, os ajudantes, os serventes, certo? Mas, por exemplo, na engenharia civil, um cliente resolve visitar a sua obra ou lhe contratar. Você tem que saber lidar com esse cliente. Você tem que saber tratar com ele. E se você, por exemplo, for um engenheiro de produção? Se você for um engenheiro de alimentos? E se você for, por exemplo, um engenheiro bioquímico? Você vai também ter que tratar com fornecedores, com clientes, com diretores de empresas, com acionistas. Então, um engenheiro é, antes de tudo, um gestor de pessoas. E ele tem que saber se relacionar com pessoas. Então, aquelas pessoas que acham que em engenharia você fica trancado no escritório, é redondamente enganado. Se você gosta de pessoas e também você gosta de matérias que precisam de concentração, como cálculo, como física, mas você gosta também de pessoas, a engenharia é um campo para você. Na verdade, nós já tínhamos, inclusive, conversado com um coach, né, que fica sempre conosco aqui às sexta-feiras, que é o André Naberense, e sobre isso, exatamente isso, para que você possa desenvolver qualquer profissão, hoje em dia, o que mais se considera, até mais do que o seu conhecimento técnico, a sua competência técnica, é a sua relação interpessoal, a relação com as pessoas, a sua forma como você lida com as pessoas, né? Isso é muito importante para o seu crescimento profissional, né? Isso? Perfeitamente. Professor Taus, o senhor tem toda a razão. Tem uma disciplina que eu ministro lá no curso de engenharia, lá na Universidade de Estácio. Essa disciplina se chama Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional. E um dos assuntos que eu abordo lá com os meus alunos é um assunto chamado networking, relacionamento. É fundamental para o bom desempenho, para o sucesso de qualquer profissional, aí não é só engenheiro, qualquer profissional, que ele seja uma pessoa que saiba fazer bons relacionamentos, tá? E esses bons relacionamentos, eles começam na nossa vizinhança, eles começam na nossa casa, eles começam na nossa sala de aula, com os nossos colegas. E muitas vezes,
você tem colegas que você está fazendo um relacionamento hoje e que você não tem a menor ideia do que eles vão ser daqui a 20, 30 anos. Eu, por exemplo, tenho colegas de colégio, colegas de faculdade que são donos de grandes construtoras, que são grandes empresários, que são grandes políticos, certo? Inclusive já foram governadores, senadores. Eu tenho colegas, amigos e eram colegas meus de faculdade. E quando a gente é jovem, a gente não sabe qual vai ser o destino de cada um. Eu também ministro, eu tenho um prazer de ministrar essa disciplina, professor Sérgio. E é uma disciplina que eu achei muito importante porque você consegue formar o aluno não só no conhecimento técnico, mas prepará-lo para o mundo, para o mercado, né? Então eu chamo isso de um desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Amanhã, depois ele aprende a parte técnica, mas ele tem que ter um conhecimento aí de como se desenvolver enquanto profissional, ética, network, o que explorar no dia a dia da faculdade, isso é muito, muito importante. Mas, professor Sérgio, a engenharia, nos últimos anos principalmente, né, e eu acho que tudo na vida ela é cíclica, né, ela deu um boom, né, aí de todo mundo engenheiro caro e todas as faculdades de engenharia sendo procurados e aquilo tudo. Como era, analise aquele momento. Eu não quero que você vá para esse momento agora não, porque aí a gente faz uma comparação depois. Analise aquele momento. Como se comportou o mercado naquele momento, por que desse boom, né? Para que depois a gente entre o que está acontecendo hoje. Certo. É interessante essa sua pergunta, professor Tauser, porque realmente é tudo cíclico. Eu vou até, me permita até puxar um pouco mais para trás essa análise. Eu quero fazer uma análise que remeta ao milagre brasileiro do início dos anos 70, tá certo? E aí eu vou justamente parar no momento em que a engenharia estava um boom antes da crise, para a gente comentar a crise depois. Toda a vida, o mundo vive em cima de crises e depois momentos de bonança e crescimento, tá? E todo mundo sai dela. Mas o Brasil, na década de 70, quando foi a época do milagre brasileiro, o Brasil chegou a crescer com 12% ao ano, quer dizer, um crescimento chinês, maravilhoso. E foi a época das grandes construções aqui no Brasil, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Elevado Paulo de Fronten, a expansão das BRs aqui no Nordeste, certo? A grande construção de estradas. Então, houve uma explosão na engenharia. E a engenharia, principalmente a engenharia civil, certo? Passou a ser muito procurada. Muito bem. Aí nós tivemos uma década que foi uma década muito complicada, a década de 80, onde o Brasil teve aquela crise de externo, o Brasil quebrou, certo? E a engenharia sofreu muito, porque a engenharia ela é uma área, principalmente a indústria da construção civil, mais especificamente, né, mas a engenharia como um todo, ela sofre muito as variações de mercado. Por quê? Porque a engenharia ela tem uma capacidade de ocupar mão de obra relativamente pouco especializada, o que não é uma verdade total, né? Os cargos iniciais que você trabalha na engenharia, certo? Como serventes, como aprendizes, você muitas vezes é primeiro emprego. Então, por conta disso, quando se tem uma crise econômica, é onde se mais sofre, onde se perde emprego com mais facilidade. Então, na década de 80, que o Brasil quebrou, né, muitos engenheiros eles migraram para outras áreas. E aí é que entra também uma grande virtude do engenheiro, a sua flexibilidade. O engenheiro, eu até brinco, né, dizendo que o engenheiro pode ser tudo que ele quiser, menos advogado e médico, obviamente, né? Mas isso é uma brincadeira, claro. Mas o engenheiro tem uma flexibilidade muito grande. Então, nessa época, muitos engenheiros fizeram concursos públicos e hoje é muito fácil você encontrar engenheiros como analistas contábeis, analistas da Receita Federal, auditores da Receita Federal, auditores do trabalho, você encontra como auditores do Tribunal de Contas da União, você encontra como funcionários do Banco Central, você encontra muitos engenheiros trabalhando em bancos como Caixa Econômica, como Banco Central, como Banco do Brasil, como Banco do Nordeste. É muito comum e fácil você encontrar engenheiros trabalhando nessas áreas. Por quê? Porque o engenheiro tem uma capacidade, ele estuda muito. Então, a formação dele... Eu vou tentar contribuir com você nesse porquê, uma análise minha. Pois não. Ele tem muito fundamento, muito conhecimento de disciplinas básicas. O português, como qualquer cidadão tem que ter, sim, e a matemática.
Exato. São disciplinas básicas para qualquer concurso. Exatamente. Quando eu fui coordenador de marketing do Instituto do Software e depois fui diretor de lá, inclusive, eu via que muitas empresas de informática tinham como seus gestores, seus fundadores, engenheiros. Porque naquela época, como a matemática era o fundamento também da informática, né? E naquela época, eu acho que 70, alguma coisa, não tinha, era o curso de tecnologia, de informática. Não tinha. A TI ainda era uma área nascente, era muito difícil você encontrar um curso superior da área de TI. Então, migrava o pessoal de engenharia para a área de TI. É isso? Exato, perfeito. Totalmente procedente. Certo? Isso foi um fenômeno que invadiu a década de 80, e aí na década de 80 é que as faculdades de TI começaram a surgir. Mas, voltando àquela análise, né? Então a década de 80 foi uma década que complicou, mas veio a década de 90, o plano real, o Brasil começou a ter um crescimento e, mais uma vez, as áreas que, quando um país começa a crescer, a área que puxa o crescimento é a área de engenharia. Por quê? Porque você precisa de infraestrutura. Isso, aí vem exatamente a infraestrutura de um país. A infraestrutura é construída por engenharia, não tem como. Abrir estradas, pontes, né, professor Sérgio? Construir, reformar prédios, automatizar fábricas, estrutura, construir novas fábricas. Então, eu acho que aí entra realmente o alicerce de um desenvolvimento econômico, é a engenharia. Perfeito. Eu não tenho dúvida disso. E aí nós chegamos, então, no século XXI. 2000, 2002, 2003, 2004. E aí, a partir de 2004, realmente nós tivemos um grande crescimento na indústria, principalmente na indústria da construção civil. E aqui a gente fala um pouco do Ceará. O Ceará é um caso realmente a ser estudado, porque a indústria da construção civil aqui no Ceará é muito sólida. Nós temos aqui no Ceará grandes construtoras, grandes empresários, grandes engenheiros. E nós temos aqui belíssimas escolas de engenharia, certo? E sem falar, não só na Estácio, mas nós temos outras boas escolas de engenharia também, é inegável. E o empresário da construção civil aqui no Ceará é um empresário que ele está acostumado a trabalhar na época da agrura e justamente na época da bonança ele trabalha com muita segurança. Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos um boom da construção civil em que nós chegamos a ter, por exemplo, no ano de 2014, mais de 110 mil funcionários trabalhando na indústria da construção civil. Ou seja, é muita gente, é uma indústria que emprega muita gente. Eu sempre digo, professor Sérgio Nogueira, que nós temos 3 indústrias no Brasil. A indústria automobilística, a indústria da construção civil e a indústria do dinheiro. Por que isso? Porque o sonho do brasileiro é um carro, uma casa e para isso ele precisa de dinheiro. Então, para mim, o alicerce econômico do Brasil são essas 3 indústrias. É verdade. Então, eu acredito que essas 3 indústrias no Brasil nunca terão crise. Entenda isso. Quando você fala quando a construção civil está em crise, as outras já quebraram. Ela não está em crise, ela não está maravilhosamente bem como os empresários gostariam. Não é crise. Então, bom, pegando esse seu gancho, nós vamos chegar então a fazer a análise do momento dessa questão da crise. Certo? Então, só para a gente ainda recuperar um pouquinho do que eu estava colocando, nós tivemos esse boom da construção civil, né, depois de 2004. E foi um crescimento muito forte. E aí é que entra justamente a grande expansão das engenharias. Muitas engenharias vêm justamente do final do século XX e início do século XXI. Certo? Por exemplo, a engenharia mecânica se desenvolveu enormemente. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos um polo metal mecânico maravilhoso. Certo? Nós temos também um polo na parte para os engenheiros eletricistas também muito bom, certo? Por quê? Porque hoje nós estamos com o trabalho da parte de geração de energias alternativas, ou seja, energia eólica, energia solar, fotovoltaica, energia de origem não fóssil, renovável, e isso é um mercado fantástico. O Ceará é um dos maiores polos geradores de energia eólica do Brasil e um dos maiores potenciais de geradores de energia eólica do mundo. Nós já tivemos aqui, inclusive, conversando sobre energia renovável com o professor Adão Linhares, né? Professor Sérgio, eu tenho visto, então, que para uma pessoa ser um engenheiro,
uma coisa é básica, tem que estudar. Ah, inegável. A capital intelectual realmente predomina nas engenharias, né? Eu até vou dizer o seguinte, eu não conheço um engenheiro que não seja bom, que não tenha sido estudioso. Por quê? Porque, na verdade, o engenheiro, antes de tudo, ele foi aluno. E um aluno que não estudava não passa em engenharia. Então, meu amigo, o engenheiro tem que ter muito coração de estudante. Milton Nascimento com o meu amigo Hélio Malveira.